Mantras, raciocínio lógico, intuição. Mantras são palavras de poder. Pode ser uma palavra raiz, bhajan, uma palavra completa ou uma oração exa. É uma palavra raiz, semente. Om Mani Padme Hum já é uma frase. Ave Maria é uma oração. Todas palavras de poder, mantras, nos ligam ao plano superior, com as respectivas egrégoras. Nosso universo material foi criado pelo som e pela luz. No princípio era o verbo e depois veio a luz. Palavras são formadas pelo conjunto de sons, formam orações que são expressões de pensamentos. Podem construir, enaltecer, elevar ou destruir. Os sermões de Jesus, os discursos de Hitler. O mantra pode ser expressado em voz alta, baixa ou só em pensamento. Para praticá-lo normalmente devemos fazê-lo num horário certo, num local certo, que seja tranquilo. Seu tempo pode variar de 10 a 30 minutos. Além de elevar-nos espiritualmente, estamos fazendo um excelente exercício respiratório. Devemos inspirar com calma, retendo o ar por alguns segundos, expirar pronunciando mantra, ou nele pensando. Além de oxigênio, inalamos também prana, energia vital. O som necessita do ar. Quando nascemos inspiramos pela primeira vez, e quando morremos expiramos pela última vez, é o último alento. Algumas escolas esotéricas afirmam que a alma fica ao lado de uma futura mãe até a criança nascer, e só entra no seu corpo físico quando esta inspira pela primeira vez. O conjunto de sons formam as palavras e também as músicas. Estas têm também muito poder. Nos alegram, nos entristecem, nos entusiasmam. Marchas militares, sambas, valsas, etc. As práticas mântricas, mantra yoga, despertam nosso raciocínio intuitivo, raciocínio da alma. Ela, a intuição, não nos vem pela lógica, não dá explicações, não cogita, é aquilo e pronto, acabou. Exemplo: quando queremos encontrar determinada pessoa, procuramos seu endereço, telefone, sem nenhum resultado. Saímos de carro para fazer determinado trabalho que não tem nada a ver com o caso. Tomamos um caminho que conhecemos e, de repente, entramos numa rua errada e nos perguntamos por que fizemos aquilo. Quando avistamos na calçada a pessoa que procurávamos, que explicação lógica teríamos a não ser que fomos intuídos a um erro direcional benéfico? Kundalini conta uma lenda hindu que a deusa Kundalini desceu para a terra pendurada numa corda e esta se rompeu. Assustada, ela se escondeu numa caverna. A corda talvez fosse o cordão umbilical e a caverna nada mais é do que o chakra básico ou radical. A Kundalini é uma energia poderosíssima. Quando desperta pode ocasionar benefícios ou malefícios naquele que a acorda. Esse despertar deve ser sempre acompanhado por um mestre que realmente conheça o assunto. No nosso universo temos 3 forças: Flat, Prana e Kundalini, respectivamente. O fogo, alento, que está no ar junto com os íons de eletricidade, e a energia reprodutora, sexual, que, devidamente canalizada, pode, além da reprodução, despertar todos nossos extrasentidos ou paranormalidades. Tomemos como exemplo uma usina geradora de eletricidade, Furnas, no Brasil. A eletricidade que é fornecida para prover energia para uma cidade, como São Paulo, caminha por meio dos seus fios condutores centenas de quilômetros e, depois de determinadas distâncias, tem de realimentar sua energia passando por transformadores. Seria como um automóvel, numa longa viagem, necessitar reabastecer seu tanque para prosseguir seu caminho e chegar ao seu destino. A Kundalini tem sua sede no chakra básico, nos órgãos sexuais, junto ao sacro cocígeo. Trabalhada pela yoga, essa energia sobe passando pelos 7 chakras, rodas de força, principais, neles se reabastecendo, reenergizando-se, ao mesmo tempo, acelerando esses centros de força até chegar na nossa central de computação, nosso cérebro, ampliando sua atividade cognitiva.
Nós temos 3 vias nervosas na nossa coluna vertebral. Os hindus as conhecem como Ida, Sushumna e Pingala. Na fisiologia são os sistemas vago, simpático e central. São as 2 serpentes figuradas, na yoga sendo a preta a força negativa e a branca a força positiva, em Yin e Yang. São os campos elétricos negativo e positivo que, quando confrontados diretamente, podem produzir curtos-circuitos, incêndios, acidentes. Quando usados com conhecimento, movimentam máquinas, computadores, etc. Os chakras são centros de força, rodas de energia. Nós temos uma infinidade desses centros no nosso corpo. São verdadeiras galáxias, sendo 7 os principais que estão localizados na coluna vertebral. Eles têm forma espiralada, tendo, junto à coluna, um diâmetro aproximado de 2 centímetros, e se projetam para a parte anterior do corpo físico, como um funil se abrindo, tendo aí um diâmetro de mais ou menos 10 centímetros. Eles, os chakras, giram tendo cada um sua cor característica com maior ou menor luminosidade. Todos os chakras se projetam da coluna vertebral para frente, com exceção do chakra básico, que é virado para trás como uma cauda. Dizem alguns mestres que nós tínhamos cauda e depois, com a evolução, a perdemos. Outros estudiosos afirmam que nenhum dos 7 chakras era invertido e, por isso, nós tínhamos todas nossas paranormalidades desenvolvidas, mas abusamos tanto de nossos poderes, ocasionando a submersão de Atlântida. Resultado: caçaram nosso mandato, inverteram o chakra básico. Há controvérsia nas cores dos chakras. Nós acreditamos que suas nuances seguem o espectro solar. No básico, no sacro cocígeo, a cor é vermelha. No esplênico, altura do baço, cor laranja. No solar, um pouco acima do umbigo, amarelo. No cardíaco, glândula timo, verde. No laríngeo, garganta, azul claro. No frontal, entre as sobrancelhas, glândula pineal, azul índigo. E finalmente no coronário, topo da cabeça, pituitária, cor violeta. O despertar do Kundalini consiste em mentalizar essas energias, do vago e simpático, negativa e positiva, subindo por dentro da coluna vertebral central, passando por cada chakra, avivando sua coloração e rotação, subindo até o cérebro. Em cada passagem seria como desfazer um nó que, se não orientado, pode romper-se, danificando o corpo físico. O caminho é tortuoso, é o caminho do meio, é caminhar por uma região desconhecida. Há necessidade de um bom mestre, um bom guia. Um livro pode ser um bom guia. Kundalini, Copy Krishna. Kundalini é a terceira visão, Melita Denning Osborne Phillips. Na era de Aquário devemos de preferência trabalhar com os chakras superiores. Pineal, epífise, ou terceiro olho, e pituitária, hipófise, coronário. Automaticamente as demais glândulas se ativam. Em nosso cérebro é na medula oblongada que estão guardados os arquivos de nossas vidas passadas. O despertar da Kundalini nos dá acesso aos planos materiais mais sutis, astral e mental, mas existem muitos mais planos acima deles. Exercícios espirituais. Ao fazermos uma prática espiritual, procurando respirar calmamente, aquietando nossos sentidos, entramos normalmente em alta. Nosso cérebro passa a vibrar cerca de 7 Hz por segundo, entramos num estado alterado de consciência. Concentração é a fixação, com os olhos abertos ou fechados, num ponto, aquietando nossos sentidos, isolando-nos de nossas percepções sensoriais. Podemos, ao mesmo tempo, entoar um mantra à viva voz ou mentalmente. Para nós ocidentais é uma prática difícil devido à agitação normal das nossas vidas. Contemplação é a orientação da nossa mente num quadro, num texto esotérico, numa poesia, procurando integrar-nos à mesma, entendendo-a na sua essência. É muito mais fácil para nós. De uma maneira como na outra estamos meditando.
Quando baixamos nossos pulsos cerebrais, estamos expandindo nosso estado de consciência. Como um internauta, entramos em contato com os planos superiores e, quando terminamos nosso exercício, trazemos de volta conhecimentos. Podemos lembrar-nos dos mesmos ou não, mas algo começa a mudar dentro de nós, mudamos muitas das nossas atitudes negativas. Recebemos muitas respostas dos nossos questionamentos sem necessitar da lógica, é por intuição. Nós começamos a entender sem elucubrações, sem dúvidas, sem perguntas. Quando chegamos à consciência cósmica, passamos a nos integrar com o todo, entramos na composição do universo, somos partícula divina. Começamos a entender quem somos nós. Algo mais que o corpo físico denso, porque estamos aqui. Estamos na escola evolutiva da vida, temos uma tarefa para cumprir. Mais adiante em nossas experiências, chegaremos à consciência do nosso destino final, nossa meta, somos partícula divina e voltaremos à nossa origem, entramos na consciência de Deus. Quem já teve essas experiências não sabe como descrevê-las, faltam ou não existem palavras, pode ser dada uma ideia muito distante. Os sistemas acima mencionados são projecionais, seria como se dentro de um quarto nós tivéssemos um equipamento, como um rádio, que se comunicasse com os planos espirituais. No desdobramento nós saímos do nosso quarto e começamos a viajar por esses planos, o resultado evolutivo é igual. O amor, seus tipos. Respiração prânica. O amor é o mais alto valor humano. Uma experiência vale por 1000 conhecimentos. Albert Einstein. Podemos ter lido vários livros sobre paraquedismo sem nunca termos saltado de um avião, pode acontecer até que na hora do salto nos falte a coragem. O mesmo acontece nas buscas espirituais, lemos muito mas praticamos pouco. Muitos exercícios produzem resultados que, na hora de obtê-los, nós ficamos receosos e os bloqueamos. A busca da evolução espiritual começa no primeiro degrau da escada. No corpo físico denso, temos que harmonizar nossa matéria sólida com as matérias sutis, corpos, o corpo físico com o corpo emocional, astral ou id, com o corpo mental, ego, e com a alma, superego. Temos que coordenar todos esses corpos com a alma, ela é a diretora, a chefe. Uma prática que pode ser usada nessa coordenação seria cumprimentarmos-nos no espelho todas as manhãs. Bom dia, falarmos nosso nome próprio, você vai bem. Hoje e nos demais dias vamos ter nossas emoções orientadas pelo bom senso da razão e as duas, emoção e razão, serão dirigidas pelo nosso eu superior, alma, somente assim é que evoluiremos. Vou procurar daqui em diante usar esse comportamento com a família, com os amigos, no trânsito, no trabalho, no lazer, no convívio diário com todos os reinos, humano, animal, mineral e vegetal. Admirar um mineral, a beleza de um vegetal é conviver com amor. Temos que perguntar-nos antes de agir: é bom? É necessário? É verdadeiro? Temos 3 categorias de amor. Pessoal, que visa o nosso bem-estar. Temos que nos amar primeiro para darmos amor. Amor ao próximo, familiares, amigos. Amor universal, a todos, entendendo que cada ser tem seu caminho, seu karma, sua tarefa, mesmo os maldosos são dignos de dó, se escapam da justiça humana não escaparão dos senhores do karma. Na justiça divina a pena é exatamente proporcional ao feito. Os pensamentos maldosos podem, dependendo da intensidade da concentração, prejudicar muito as pessoas para as quais eles são dirigidos e, pela lei da ação-reação, voltam para nós carregados negativamente. Se não queremos alguém no nosso convívio, podemos colocá-lo na prateleira do amor universal. Podemos fazê-lo também com os que nos são próximos, deixá-los guardados no armário por uns tempos para depois trazê-los novamente ao nosso convívio.
Pranayama é toda respiração consciente. Se nós prestarmos por determinado tempo, alguns segundos ou até meia hora, atenção no ato de respirar, estaremos fazendo pranayama. É função que nos trouxe no mundo, o primeiro alento incorporador. É a função que nos mantém com a vida. É a função que, quando feita pela última vez, encerra nossa vida física, o último alento. O prana é o conjunto de íons elétricos altamente energizados que estão na nossa atmosfera, alimentam o nosso corpo etérico, que é o encarregado do nosso fluxo nervoso. Sem ele não há vida, é a eletricidade da nossa máquina. O prana pode ser visto fisicamente. Se estivermos numa praia após uma chuva que torne a atmosfera mais límpida, olhando-se para o horizonte, entre o céu e o mar, poderemos ver pequenas partículas brilhantes em forma de molas soltas na atmosfera. Quando chamou a terra prometida de Israel, Moisés provou mais uma vez ser um grande conhecedor de Cabala. Isis é a lua, Ra é o sol e En é o relâmpago, o positivo, o negativo e a energia. Os íons, partículas elétricas que estão no ar, vêm do nosso Sol. Sem Sol a vida não persiste. Mesmo nas regiões gélidas, a energia que vem do Sol está na atmosfera. Misticismo e magia. O místico busca a união com Deus, indo da consciência cósmica à autoconsciência e à consciência de Deus, ao total entendimento, sendo este o último estágio inexplicável. Não há palavras para descrevê-lo. Vamos do Samadhi ao Nirvikalpa. A magia é a união com os espíritos da natureza. Seu entendimento, sua compreensão e utilização, é um domínio relativo. O misticismo é desprendido, contemplativo, a magia é militante, ativa. O místico trabalha com a intuição, o conhecimento direto. As escolas, os professores, a disciplina. Ao subirmos uma escada, o primeiro degrau tem que estar firme para que galguemos os outros que, por sua vez, também têm que ser seguros. Todas as escolas são donas da verdade, só não o são quando dizem que só elas o são. Mesmo assim, muitas afirmações tidas como verdadeiras se tornaram falsas com o decorrer dos anos. O homem voar, o homem ir à lua, etc. Ao frequentarmos uma escola espiritual, temos que sentir o primeiro degrau, verificar como procedem seus instrutores no aqui e agora, no trabalho, com os subalternos, na correção, no cumprimento de seus compromissos, nos horários, na sua tranquilidade no trato com as pessoas. Se não transmitir paz com sua presença, ele é apenas uma pessoa culta que transmite conhecimentos e não os vivencia, o que não deixa de nos ser útil, mas está incompleto. Num aprendizado temos que gostar, ter força de vontade para aprender, constância, disciplina. O difícil é a atenção no aqui e agora, no eterno presente, mais ainda, na convivência com o próximo. Chico Xavier conta que quando encontrou, no princípio de seu caminho espiritual, com seu mestre, este lhe deu 3 conselhos para ser bem-sucedido: disciplina, disciplina, disciplina. Cada reencarnação é uma peça teatral, somos principalmente atores, mas podemos também ser espectadores ou diretores. Se como atores nossa performance não está boa, como diretores podemos corrigi-la, melhorá-la. Como espectadores, podemos avaliar a peça na sua atuação, direção e texto. Misticismo, etc. Aqui cabe uma observação. Não temos que fazer uma autoanálise crítica e sim uma avaliação, sabendo que os erros são cometidos num estado vibracional mais baixo, numa falta de controle da emoção pela razão. Muitas vezes a emoção não deixa de ter sua razão. Se houve um erro e pudermos corrigi-lo, muito que bem. Se não for possível, temos que procurar não repeti-lo, alcançando o equilíbrio. No teatro da vida representamos uma comédia, uma tragédia, ou um drama. Se soubermos que temos muito mais peças pela frente escritas pelos senhores do karma, poderemos atuar melhor nas mesmas, mais equilibradamente.
Maya, o grão da areia, a esfera celeste, matéria, energia, espaço, tempo. Somos grãos de areia na praia. Sem o grão de areia a praia não existiria. Somos partículas divinas. A praia não seria praia sem areia. Deus seria praia. O todo, a sua manifestação nos mundos materiais seriam os grãos de areia. Os mundos materiais estão prontos. Os mundos são escolas. Nós, como alunos, não podemos modificar os seus currículos e sim aprendermos suas lições. Tudo o que foi criado é necessário. O que nós, humanos, mudamos desde a Idade da Pedra até hoje. Não fazemos mais guerras locais com paus, pedras, flechas, lanças. Usamos bombas muito mais amplas, atômicas, de hidrogênio, de nêutrons, de alcance mundial, talvez até afetando, com bombas mais poderosas, o equilíbrio do nosso sistema solar. O que fazer? Temos que formar-nos na escola da vida para dela sair, fazer um curso supletivo, mais rápido. Num curso de navegação marítima, como exemplo, para se achar uma posição no mar, temos que reparar o céu, saber que estrelas estão na região em que navegamos e, com uma série de operações, cálculo de horário dos crepúsculos, fusos horários, sextante, almanaque náutico, etc., vamos saber nossa posição, latitude e longitude, em graus, minutos e segundos. Para executar toda essa tarefa, nós imaginamos que o nosso planeta está cercado por um globo transparente, esfera celeste, com equador celeste, meridianos celestes, paralelos celestes, polos celestes, etc., e nesse globo estariam fixadas todas as estrelas conhecidas, como se todas estivessem à mesma distância da Terra. Um processo todo é feito com resultados exatos de navegação, usando-se um método imaginativo, uma ilusão, um globo celeste imaginário, um Maya. Podemos marchar lentamente na nossa evolução espiritual, como todos esses cálculos de navegação, ou irmos por um atalho, acelerando nosso karma, como se usássemos um aparelhinho chamado GPS, Global Position System. Sistema de posição global, que em segundos, usando os sistemas de satélites, fornece nossa posição. Usando o sextante e o sistema tradicional levaríamos horas. Com a evolução espiritual sairíamos do Maya, sairíamos da noção matéria, energia, espaço, tempo. A energia forma a matéria e esta tem sua existência restrita ao espaço-tempo. A matéria, portanto, ocupa um determinado espaço durante um certo tempo e depois se transforma. Nada se perde, tudo se transforma. Lavoisier. A energia é a manifestação da alma nos planos materiais. O corpo físico denso, o corpo astral e o corpo mental são matérias. A alma é partícula divina manifesta, não é matéria. A lei de Newton, a inércia, os derviches, o desdobramento. Matéria atrai matéria na razão direta das massas e no inverso do quadrado das distâncias. Isaac Newton. Quanto maior a massa de um corpo e quanto mais próximos estiverem um do outro, maior a sua atração. Inércia é a tendência de um corpo continuar sua direção inicial quando esta é bruscamente mudada. O maior esforço de uma nave espacial é sair da gravidade da Terra e, antes de dirigir-se ao seu destino, circundar nosso planeta até sair de vez de sua órbita. Como já falamos anteriormente, regressão e projeção são interiorizações, desdobramento é exteriorização. Nas duas primeiras, nosso cérebro vibra em ondas alfa, 7 Hz/segundo. No desdobramento, por alguns instantes, nós vibramos além do estado de vigília, mais de 14 Hz/segundo. Nós aceleramos os foguetes da nossa nave, giramos a energia ao redor do nosso chakra frontal, pineal, e saímos da gravidade do corpo físico, nos direcionamos para fora de sua atração. Seria como uma desnatadeira que, ao fazer a manteiga, gira projetando a gordura, mais pesada, para as bordas da vasilha.
Os derviches, grupo muçulmano sufi, giram seus corpos ao som de uma música, entram em transe e se desdobram, desprendem seus corpos sutis. Sem necessitar usar a técnica derviche, nós podemos desdobrar-nos fazendo exercícios cerebrais. O duplo etérico: se observarmos um dos dedos de nossa mão, o indicador como exemplo, sobre um fundo branco, a uma distância de uns 30 centímetros aproximadamente, com uma luz atrás de nós, depois de um minuto começaremos a ver ao seu redor uma energia de cor esverdeada. É o nosso duplo etérico onde circula o prana, nossa energia vital, a energia que percorre o nosso sistema nervoso. Nesse campo energético é onde se encontra nossa tela búdica, nosso sensor. Dessa energia nós podemos moldar o ectoplasma nas materializações. Esse ectoplasma usado nos fenômenos espirituais exaure seus mediadores, médiums, chegam a perder até alguns quilos nessas práticas. A melhor maneira é usar a energia etérica do local, do ambiente de trabalho e não fazer uma doação pessoal. Muitos curadores usam essa energia prânica para a cura, energizando-a para uma revitalização ou afastando-a para uma anestesia. A anestesia nada mais é do que o afastamento da energia prânica de uma região, tornando os nervos do local insensíveis. A energia daquele local é afastada como um bypass-ponte. No corpo etérico está a tela búdica, o sensor, cuja função é filtrar as interferências negativas, ataques psíquicos, miasmas, formas de pensamento negativas. Com o uso continuado de bebidas alcoólicas, fumo, drogas, etc., essa tela enrijece tornando-se quebradiça e, como os buracos na camada de ozônio, não filtram mais. A pessoa passa muitas vezes a sofrer do delirium tremens, começa a ver morcegos, cobras, ratos, etc., e chegam a enlouquecer. A tela búdica tem uma espécie de disjuntor elétrico. Quando temos um pesadelo traumatizante ou um choque psíquico forte, esse disjuntor desliga-se automaticamente, protegendo-nos da situação. Os habitantes de nosso planeta temos cerca de 60 bilhões de almas, em sua grande maioria distribuídas pelo plano físico, astral e mental de nosso globo. A humanidade não é ignorada, é protegida e guiada. O homem não sabe que tem um oceano dentro de si e pede um copo de água para o vizinho. Ralph Waldo Emerson. Temos, portanto, um limite populacional em nosso planeta, em todos os planos. Existem nesse limite seres que não têm matéria densa e não vão tê-la, habitam o astral e o mental, matérias mais sutis, têm como função o assessoramento nos planos em questão e no plano físico denso. Compõem assim a hierarquia planetária. A inclinação do eixo da Terra. Nosso planeta sofreu há bilhões de anos um acidente e a Terra inclinou o seu eixo 23,5 graus, medida aproximadamente que temos hoje, talvez pela colisão de um grande asteroide ou outro fator, provocando assim a era glacial, e várias modificações geográficas, separou os continentes, afundou alguns, emergiu outros. Falam até de experiências mal conduzidas em Atlântida, ou que um meteoro enorme nos atingiu, como o que atingiu Júpiter. A Terra é como um motor elétrico que gira ao redor de um eixo, com fios enrolados ao redor do mesmo. A Terra no sentido norte-sul é percorrida por energias, cinturão de Van Allen, como se fossem fios elétricos, elas mantêm seu movimento rotativo. Podemos até comparar a Terra a um peão, daqueles que as crianças giram. Esse peão na sua maior aceleração mantém o seu eixo numa perfeita vertical, mas quando perde essa aceleração, inclina-se no seu eixo e começa a balançar lateralmente. Essa inclinação no nosso planeta provoca a diferença do norte magnético com o norte verdadeiro. Atualmente foi comprovado astronomicamente que a Terra tem 4 movimentos: rotação, ao redor do seu eixo; translação, ao redor do Sol; nutação, o desequilíbrio do seu eixo; e finalmente o movimento que a Terra tem no espaço, no conjunto galáctico.
A rotação total é de 24 horas, a translação de 365 dias, a nutação de 25.000 anos aproximadamente. A no espaço talvez seja infinita. Divergem os astrônomos atuais sobre este último movimento. Se fosse infinito, o universo se dissociaria. Se esse movimento tivesse um ponto de retorno, se contrairia. As antigas escrituras hindus, os Vedas, os Upanishads e Helena Blavatsky já falaram sobre a expansão e a contração do universo, Laya e Pralaya. Com a desaceleração do nosso planeta Terra, com explosões solares havidas em várias ocasiões, nós, humanos, tivemos nosso ritmo de vibrações cerebrais diminuído, nossos impulsos baixaram, nossos 5 sentidos eram mais desenvolvidos, eram o que chamamos hoje de clareaudiência, clarevidência, etc. Essas faculdades nos eram naturais, foram perdidas, inclusive a mais importante delas, o desdobramento, a saída consciente da matéria física, densa. Os alienígenas não nos eram estranhos, pois também viemos do espaço sideral para aqui colonizar. Com a perda da consciência, passamos a considerá-los deuses, venerá-los, até temê-los. Perguntaríamos hoje, por que não reverteram o processo, eles que têm uma alta tecnologia? Porque eles, como não conhecem a morte como nós, não morrem, trocam de matéria, se lembram de todas as experiências das vidas anteriores, matéria gasta, matéria nova, não nos ajudam. Os danos causados foram grandes e se foram por nossa culpa ou não, não cabe aqui discutirmos. Existe um princípio universal de não interferência, e eles não interferem. Frutos da natureza exigem um tempo de maturação, o processo será revertido, a alma é eterna, tempo e espaço para ela não importam. Existem até pessoas que afirmam que grupos alienígenas estão com naves, formando um triângulo ao redor do nosso planeta, trabalhando para acelerar a nossa rotação, para alinhar o norte magnético com o norte verdadeiro. A intuição é o raciocínio da alma, ela nos dá respostas sem racionalizar, sem o uso da lógica, não comparamos com o que já conhecemos para chegar a uma conclusão. Se temos um problema, um questionamento, usando a intuição, podemos não saber racionalmente, não explicar sua solução, mas entendemos o seu fato gerador, sua resposta vem diretamente, o problema, mesmo sem sua solução lógica, não nos preocupa mais. Os derviches se colocam em estado alterado de consciência, usam a força centrífuga, sua dança giratória, deslocam os corpos sutis, se projetam para outros planos, entram em transe, e intuem conhecimentos que os elevam espiritualmente. Os budistas com suas meditações, principalmente com seus koans, provocam perplexidades, chocam o consciente, confundem o raciocínio lógico passando a usar a intuição. O koan é uma técnica que nos tira do raciocínio lógico. Por exemplo, no meio de um cântico mântrico, uma oração ou palestra dirigida por um budista, este fala algo que não tem nada a ver com o assunto, solta um grito ou senão, passando por um grupo de alunos meditando tranquilos, com os olhos fechados, batesse no ombro deles com uma vara assustando-os, deixando-os perplexos. Com isso altera a consciência de vibração ligando-a com o raciocínio da alma. Como o tempo e espaço nos outros planos são diferentes do plano físico denso, grandes conhecimentos nos são transmitidos em frações de segundo. Quando retornarmos à consciência no físico, esses conhecimentos nos são passados aos poucos para o racional lógico. A respiração rítmica da yoga também pode levar-nos a esses estados diferenciados nos ligando à intuição. O livro das leis A alma é infinita, os mundos materiais são finitos. Incluem-se nos mundos materiais o corpo físico, o corpo emocional, astral, e o corpo racional, mental, sendo o físico denso o mais sólido e os demais mais sutis, como o gelo, a água e o vapor. O espírito é o veículo vibracional da manifestação divina que tudo interpenetra.
Deus é a fonte, origem, criadora e sua criação se manifesta vibracionalmente, espírito, sendo sua motivação o amor. A alma é individual, com capacidade volitiva, seletiva, opinativa, intelectiva, imaginativa, criativa e postulativa. Almas gêmeas seriam almas compatíveis que, de reencarnação em reencarnação, teriam acertos kármicos, negativos e positivos, para serem harmonizados. Hierarquia espiritual é um grupo de almas trabalhando em vários níveis com o propósito de manter os mundos em funcionamento. A lei das polaridades, das causas e dos efeitos, do negativo e do positivo, qualquer fenômeno no universo, do átomo até o cosmo, são regidos por essas polaridades. A lei da harmonia, das vibrações, do fluxo e refluxo regula o som, a luz, as cores. Nas altas vibrações teríamos a alegria, a paz, a tranquilidade, o equilíbrio. Nas baixas vibrações teríamos a raiva, a inveja, a tristeza. Muda-se um karma mudando-se a vibração, mudando-se uma atitude, não sendo efeito, só sendo efeito sob controle. A convivência nos testa sempre, a atitude que tomamos deve ser sempre de amor universal, de crescimento espiritual, podendo ser positiva e também negativa, uma negação pode ser um benefício. Nós arquivamos facsimiles no inconsciente, criados por nós ou emprestados, criados pelos outros, são unidades de energia. Um facsímile pode controlar um indivíduo e tornar-se uma aberração. São ideias, conceitos que podem se enraizar. Quando temos um problema, temos que pensar nas consequências de sua não solução. Uma vez aceitas as consequências, por pior que sejam, temos que tentar com o maior equilíbrio possível sua solução. Quando não há solução, solucionado está nas mãos de Deus. Na busca da espiritualidade, temos que levar em conta que cada indivíduo é diferente, temos que procurar nosso caminho, nossa crença, caso contrário estaremos despendendo tempo e esforço numa prática que não nos convém. Não devemos acomodar-nos, a busca tem muitas trilhas, se acharmos que uma delas não nos serve, mas temos que partir para outra. No mundo materialista de hoje, o ter e o não ter provocam distúrbios, tanto físicos como mentais, necessidades e desejos. Os mundos materiais estão prontos, são imutáveis, variam somente nos arranjos e nas combinações, nada se perde, tudo se transforma. Lavoisier. Somos alunos de uma escola, a escola da vida, temos que cumprir um currículo, a mudança é interna, é o famoso equilíbrio, temos que passar de ano letivo, obter a aprovação, procurarmos não ficar em dependência de nenhuma matéria para termos que repeti-la, reencarnarmos. Se formos aprovados passaremos para outros planos espirituais, poderemos optar para voltar para a mesma escola mas, como professores. Aspectos do desdobramento. Desdobramento é resultante do aumento, por frações de segundo, de vibrações cerebrais. Pessoas que se desdobram com mais facilidade que outras é porque já fizeram essa prática em vidas anteriores e, hoje, atualmente, o fazem mesmo não se lembrando que o faziam no passado, tendo até receio de tal prática. Enquanto os que tentam o desdobramento por meio de exercícios estão ansiosos por resultados positivos e muitas vezes demoram para obtê-los. Sensações que poderemos ter ao desdobrarmos: saída consciente do corpo físico denso. Sensação de balonamento: parece que estufamos, inchamos como um balão. Sensação de balanço: balançamos de um lado para o outro, temos que procurar aumentar o impulso do balanço, realmente como numa balança, para que possamos sair pela tangente num dos impulsos. Formigamento: sensação de pequenos choques elétricos pelo corpo, arrepios. Repuxamento dos músculos faciais, indo do maxilar em direção às orelhas. Deslizamento:
Se estivermos deitados, sentimos como se o nosso corpo estivesse escorregando da cama, saindo pelos pés. Rolamento. Rolar da cama e cair no chão. Não é o corpo físico e sim o corpo sutil. Não temos que preocupar-nos com a respiração, quem respira é o corpo físico denso, o corpo sutil não necessita de oxigênio. Começamos a ter resultados práticos de nossos desdobramentos quando começarmos a lembrar de nossos sonhos com mais clareza e, se nesses sonhos forem criadas situações absurdas, impossíveis no físico, conscientizarmos da impossibilidade das mesmas no plano físico e acordarmos no sonho e atuarmos no mesmo, ficarmos conscientes. Se no sonho estivermos pescando, apanharmos um peixe, e fora d'água ele transformar-se num cachorrinho, alguma coisa está incoerente, estamos fora do corpo, e algum mestre, usando formas de pensamento criativas, está testando-nos para ver se entendemos que estamos em outros planos. O importante para um bom resultado nos desdobramentos é a prática de uma respiração consciente, um pranayama, uma inspiração compassada, abdominal e torácica, tranquila. O alento nos traz para a vida física na primeira inspiração, a alma, ao lado da mãe, assume o corpo físico do nascituro e retiramo-nos do corpo físico definitivamente na última expiração. Nosso ritmo respiratório nos relaxa ou nos excita, provoca uma acidose ou uma alcalose no nosso cérebro. Se respiramos rapidamente ficamos mais excitados, mais elétricos, acidose. Se respiramos devagar ficamos mais calmos, alcalose. Planos espirituais de até pouco tempo átomo era tido como a menor partícula indivisível. Hoje já não é mais. Definir a alma como átomo de consciência já fica mais difícil, mas na semântica é o que temos para usar. A alma é a essência pura, manifesta-se diretamente pela intuição, manifestação que é raras vezes por nós captada e, quando a captamos, muitas vezes não seguida, começamos a usar o raciocínio lógico, comparativo. O equilíbrio nos proporciona modificações no estado de consciência e permite que o eu superior, a alma, harmonize-se com os nossos outros planos, assumindo o real controle dos mesmos. Alma, razão, emoção, físico. No perispírito, idioforma, alma tênue tela búdica, que filtra impurezas protegendo o físico denso. O astral, emocional, id, é o plano das emoções, alegria, tristeza, raiva, amor. O mental, ego, cuida de nossos afazeres diários, ganhar dinheiro, planejar, isso na sua parte mais prática, mental inferior. Trata também do aprendizado, música, filosofia, estudos, mental superior, e cuida das lembranças, memórias, da vida presente e passadas. No causal estão as lembranças de vidas pregressas, arquivos akáshicos, de difícil acesso. O mental nas suas divisões, inferior, superior e causal, está localizado nos lóbulos esquerdo, direito de nosso cérebro e também na medula oblongada. Nesta última fica o causal. Nos planos físicos, materiais, até o mental trabalhamos com as energias Swat, Prana, Kundalini, usamos o raciocínio lógico, e estamos confinados ao tempo e ao espaço. São todos planos finitos, o permanente é a alma, essência divina. É muito complicado explicar o complicado de uma maneira simples. Se lembrarmos-nos de vidas passadas, se desdobrarmos-nos conscientemente, estaremos diretamente conectados com o plano de alma. A morte será para nós uma simples perda de matéria, seria como trocarmos uma roupa gasta por uma roupa nova, seríamos imortais. Essa seria nossa real meta. Nossa verdadeira espiritualidade começa no primeiro degrau da escada. Burilamos nosso progresso no convívio equilibrado com os nossos semelhantes, mulher, filhos, patrões, empregados. No trânsito, somos gregários.
Nesse viver gregário, afinamos nosso nível vibracional e, nas práticas espirituais, começaremos a obter melhores resultados. Regressões. De uma maneira geral, nas regressões, deve haver uma empatia com o cliente, não mecanicidade, de preferência num relaxamento, só usar na hipnose se for necessário. O relaxamento deve ser por partes, pés, pernas, abdômen, etc. Fazer uma proteção imaginando um globo azul envolvendo o paciente, fazendo-o consciente dessa proteção, invocar um protetor espiritual, anjo da guarda, acompanhante, guia, etc. A respiração deve ser compassada no princípio e depois normal. Devemos invocar memórias da vida presente, regredindo para a vida fetal e depois as vidas anteriores. Pode haver cheiros, emoções fortes, devendo o regredido ser tratado com amor e compreensão, procurando-se acalmá-lo sempre. É mais ou menos um resumo de uma regressão. Existem diversas técnicas regressivas e estas devem somente ser aplicadas por especialistas credenciados. A regressão pode ser também espontânea. Um sonho que nos leve ao passado, um passeio ao local que vivemos anteriormente, déjà vu. Os arquivos de memória, akáshicos, são cartões, tipo postal, cada vida um cartão, ou disquete, contendo toda uma vida. Um quadro vale por 1000 palavras, Buda Gautama. Na regressão podemos procurar resolver um problema presente que teve sua origem noutra vida. Seria como um iceberg cuja parte, menor, fora da água, está ligada a uma submersa, maior, que são as vidas pregressas. Podemos sugerir a mentalização de um guia que nos leve ao passado, imaginarmos também um túnel que, ao passarmos por ele, nos leva ao passado. Normalmente a regressão necessita de 3 sessões ou mais. Quando o regredido se vê no passado, perguntamos como está vestido, como é o seu físico, se é homem ou mulher, como é o local onde se encontra a ética. Há uma necessidade de integrá-lo ao passado. No caso das emoções fortes, temos que acalmar o regredido, muitas vezes pular a parte traumática para depois voltarmos a ela. Chamamos o regredido para o presente usando uma contagem regressiva avisando de que está voltando para o presente. Muitas vezes o capítulo morte na vida pregressa aparece. Temos que lembrar que tal fato já ocorreu no passado, não é o presente, é só uma lembrança. Muitas vezes, para que se recorde o que se passou no passado, fazemos que o regredido converse consigo mesmo no presente, como se fosse outra pessoa, se veja, no passado, acompanhado de outra pessoa, que é ele mesmo no presente. Para mentes analíticas procura-se iniciar a regressão criando-se uma imagem paisagística, um passeio no campo, a entrada em uma gruta, que seria ir ao passado. Quando o regredido começa a sentir uma pequena pressão no plexo solar ou na garganta, é hora de iniciar-se a regressão. Com pessoas emotivas procura-se uma emoção, boa ou não, na vida presente procura-se ligar a mesma com outras vidas. É essencial que o regressor já tenha feito regressões e conheça bem o assunto, de preferência um psicólogo treinado, que acompanhe a regressão. A regressão se dá, assim como o desdobramento, com a mudança das frequências cerebrais. Frequências cerebrais hertz por segundo beta, vigília acima de 12 ciclos alfa, meditativo de 7 a 12 teta, profundo 4 a 7, não se sente o corpo delta, sono profundo 1 a 4 todas as noites, entramos em delta por 45 minutos nas 8 horas, é o que realmente nos descansa. Temos 3 consciências: consciente, inconsciente e consciência superior. Nos estados alterados de consciência, por mais rápidos que sejam, as pessoas mudam um pouco, o ter é substituído pelo ser. Esse estado é obtido por pranayamas, yogas, mantras e com o uso de drogas, sendo o último condenável e altamente prejudicial.
O cérebro esquerdo é prático, o direito intuitivo. Muitas vezes o que o nosso consciente quer não é o desejado pelo inconsciente. Albert Einstein disse não existir maior velocidade do que a da luz, mas, atualmente, muitos físicos e matemáticos afirmam que esta velocidade já pode ser superada. Entraríamos na trilha do tempo, passado, presente, futuro. Podemos ir ao passado não para mudá-lo e sim para nos conscientizar do que nos está perturbando no presente. Um problema entendido está resolvido. Com a velocidade superior à da luz, matéria e energia podem ser tiradas de outro universo ou colocadas nele. Velocidade supralumínica são as entradas e saídas nos mundos paralelos, matéria e antimatéria. Quando duas partículas gêmeas são separadas distanciando-se na velocidade da luz, qualquer mudança numa delas se efetua na outra, se comunicam supraluminicamente. Chama-se distância de quase-espaço. Teorema de Bell, J.S. Bell. A telepatia instantânea não seria essa velocidade? No futuro, os estudos de física incluirão cursos de meditação, regressão ao passado e projeção ao futuro. Nosso cérebro é um supercomputador, nossos conhecimentos diários são armazenados em disquetes e, depois de rodados, são conservados no Winchester. O computador nada mais é do que uma cópia simples e distante do cérebro humano. Os disquetes de informações são conhecimentos que adquirirmos nos livros, filmes, experiências diárias, guardadas na nossa memória. O Winchester seria o conjunto de conhecimentos colocados no nosso inconsciente. Poderíamos até afirmar que temos um super Winchester e com a noção da existência do mesmo podemos trazer lembranças e conhecimentos adquiridos em vidas passadas, lembrarmos de nossas vivências no planeta Terra, de nossa chegada ao mesmo e de nossas passagens por outros sistemas planetários. São aqueles 95% ou mais que ainda não utilizamos em nosso cérebro. De acordo com a lei da atração e repulsão das massas de Isaac Newton, matéria atrai matéria na razão direta das massas e no inverso do quadrado das distâncias. Quanto maior ou mais densa a matéria, maior é a sua atração. Quanto mais distantes estiverem, menor a sua atração. Raciocinando dessa maneira e considerando que também a luz, no seu caminho pelo espaço sideral, também se curva, existe portanto, no espaço, uma grande influência magnética, atração, entre os corpos e suas energias. Nossos corpos materiais, físico-denso, astral e mental, também sofrem atração, sendo que nossos corpos sutis, astral e mental são atraídos pelo corpo físico mais denso e o físico-denso atraído pelo nosso planeta Terra, gravidade. Podemos aqui até repetir. A atração da Lua pela Terra, no seu perigeu, ponto mais próximo que ela está do nosso planeta, delimita a área kármica da humanidade. Traçando, no perigeu, um círculo equidistante em relação à Terra, teremos o limite do mental coletivo do nosso planeta, do mental coletivo mencionado por Carl Jung. Nada se perde, tudo se transforma. Lavoisier. A humanidade toda está nesse arquivo circunscrito, não se perde um bit, uma vírgula, não cai uma folha de uma árvore sem que Deus o saiba. Esse arquivo permanece como energia, mas é efêmero como matéria. Os mundos físicos são efêmeros, mas a energia pura, a alma, é eterna. O ser humano no espaço ainda mantém os seus corpos físicos coesos, mas sofrerá modificações na sua estrutura densa, assim como nos seus corpos mais sutis ao se distanciar da área delimitada pela Lua no seu perigeu. Sairia do mental coletivo, da área kármica. Sofreria as modificações sutis na sua psique. O desenvolvimento espiritual está muito ligado aos exercícios respiratórios.
Se respirarmos rapidamente, provocamos uma acidose no cérebro. Nos excitamos, se o fizermos vagarosamente, enchendo totalmente os pulmões, abdômen e tórax. Se segurarmos os pulmões cheios por 2 a 5 segundos, se expirarmos lentamente, aproximadamente por 10 segundos, retermos os pulmões vazios de 2 a 5 segundos, fazendo esta prática durante 10 ou 20 minutos, estaremos fazendo um excelente exercício espiritual. Se preferirmos, podemos, mentalmente ou em voz alta, entoar um mantra, ou um chante, etc. Este exercício pode ser feito na cama, deitado, antes de dormirmos. Dentro de uma semana, ouviremos um zumbido e normalmente uma luz aparecerá na região da pineal, entre as sobrancelhas. Só não devemos ficar ansiosos para que isto aconteça, virá naturalmente. PS. Todos os tipos de exercícios físicos para pessoas com problemas médicos, cardiológicos, respiratórios, etc., têm que ser precedidos por aconselhamento médico. Uma boa viagem para todos.